Bom estar aqui com vocês mais uma vez. Uma data especial, o pastor mencionou. Hoje nós comemoramos 504 anos da Reforma Protestante. Muitos dirão que é dia de Halloween, mas para nós é uma data muito diferente disso. É uma data em que a igreja comemora o resplandecer da luz de Cristo e da sua palavra em nossas vidas, motivo de estarmos aqui reunidos com liberdade para adorar o Senhor, amém? E um dos pilares da Reforma Protestante são as 5 solas, e uma delas é a sola Escritura. Significa que a nossa base de fé é a palavra do Senhor. Por isso que eu quero começar já lendo a palavra do Senhor essa noite, a passagem que vai ser base da nossa reflexão agora, e está lá em Marcos, capítulo 4, a partir do versículo 35. Marcos, capítulo 4, a partir do verso 35. Diz assim a palavra do Senhor. Ao cair da tarde desse dia, Jesus disse aos discípulos: vamos atravessar para outra margem do lago. Deixando a multidão para trás, entraram no barco onde ele já estava e começaram a travessia, embora outros barcos o seguissem. Mas logo se levantou um tão grande temporal, com vendaval e ondas rebentando contra o barco, que este já estava cheio de água. Entretanto, Jesus dormia deitado na popa, com a cabeça na almofada. Inquietos, acordaram-no, gritando: Mestre, não te preocupa que estejamos quase a morrer? Ele, levantando-se, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquieta-te, aquieta-te. O vento parou e fez-se uma grande calma. E disse-lhes: por que estavam tímidos? Em outras versões, com tanto medo. Ainda não têm fé? E tomados de grande espanto, perguntavam uns aos outros: mas quem é este, a quem o próprio vento e o mar obedecem? Senhor, nós queremos te agradecer pela tua palavra, queremos te agradecer porque não estamos neste mundo, Pai, sem a tua palavra para nos guiar, Pai. Pelo contrário, temos essa palavra, essa Bíblia, Pai, que nos mostra o caminho, temos a tua palavra que nos direciona. Nós te entregamos a nossa mente e os nossos corações para que o Senhor venha falar conosco essa noite e que possamos ser terra fértil, Pai, em nome de Jesus. Amém. Irmão, não sei se você já reparou, mas a Bíblia tem uma certa predileção. Obrigado. A Bíblia, ela tem uma certa predileção por relatar naufrágios. Já reparou? Tem esse aqui, tem um outro que você também conhece bem, que é a história de Jonas. Deus manda Jonas para um lugar, Jonas acha que é uma boa ideia ir para outro lugar, e no caminho acontece um naufrágio, e tudo ali não se perde totalmente, porque Jonas é jogado no mar, e ali ele é engolido por um grande peixe. Não se sabe se é uma baleia, se é um mosasauro, mas se sabe que Jonas foi preservado dentro dessa baleia. Isso é uma história muito famosa, muito conhecida, você sabe a história de Jonas. Mais um naufrágio. Tem um outro naufrágio também que você conhece, que é o naufrágio de Paulo. Paulo, ele está indo para Roma, ele pede para ser julgado pelo imperador, e no caminho ali entre Malta, perto de Malta, o navio sofre grande avaria, uma tempestade terrível toma conta daquele lugar, e aí o apóstolo Paulo, então, ele tem um momento muito impressionante, de uma fé inabalável, de uma paz que excede todo entendimento, e ele profetiza que ninguém vai se perder. O barco acaba, não sobra nada do barco. Eles jogam fora ali os mantimentos, até alguns equipamentos do barco, mas nenhuma vida se perde. Esse é um outro naufrágio que a Bíblia conta. E aí você vai dizer, tem esse naufrágio que acabamos de ler também, de Jesus. Mas perceba, quando o mestre está no barco, a história é diferente. Quando Jesus está no barco, a história tem um final diferente. É um grande alívio Jesus está no barco,
diante de um momento em que você acha que tudo vai naufragar. É um alívio ter Jesus no barco, amém? O fato é que os naufrágios, eles sempre capturam a nossa atenção. Não é à toa, por exemplo, que Hollywood ama explorar essa temática. Eu tenho certeza que você já viu alguns filmes sobre essa temática do naufrágio. O mais famoso, talvez, assim que todos conheçam, é o Náufrago, né? Com o Tom Hanks, aquele da Bola Wilson. Esse é um filme que todo mundo assistiu. É um filme que não acontece praticamente nada. É um homem sozinho numa ilha tentando sobreviver e tendo como único amigo com quem conversa uma bola de vôlei da marca Wilson. E você não consegue despregar o olho desse filme. Você assiste querendo saber o que vai acontecer ao final. Como será que o Tom Hanks vai conseguir sobreviver nessa história? Um outro filme que eu tenho certeza que você conhece também é o tal do Titanic. Não é verdade? Outro naufrágio. É a história de um casal. Esse filme não é do Tom Hanks, é do Leonardo DiCaprio. E ali tem um casal, né? É a Rose e o... Eu sabia que você tinha assistido. Esse mesmo. E você não consegue desgrudar. O filme é longo, é maior do que o Avengers, que é um filme muito melhor. Mas você não consegue desgrudar o olho do filme Titanic. Você assiste até o final para ver o que vai acontecer. Como é que eles vão sobreviver a esse naufrágio? Por que será que o tema naufrágio, você não se esquece da história de Jonas? Você não se esquece do naufrágio de Paulo? Você não se esquece do Titanic e nem do náufrago, Tom Hanks? Você não se esquece dessas histórias. Por que será que o tema naufrágio, ele captura tanto a nossa atenção? Por que será que esse tema ele gera esse efeito na gente? E eu tenho um palpite. Talvez a gente seja tão atraído pelo tema naufrágio, porque talvez ele seja quase uma metáfora da nossa vida cotidiana. E esse meu palpite está baseado naquilo que a gente fala sobre a nossa própria vida. Quando você faz um negócio, quando você monta uma sociedade, abre uma empresa, e aí o negócio vai mal e você quebra, você diz que o negócio naufragou. Quando a família vai mal, quando vocês estão perto assim de alguém que você conhece, que a situação está difícil, você vê que eles estão caminhando para o divórcio, você diz, aquele casamento está naufragando, está afundando. Isso é interessante, porque a metáfora ela faz sentido. Você vai perceber que um naufrágio, ele não acontece de uma hora para outra. E os nossos fracassos na vida também não acontecem de uma hora para outra. Um casamento não acaba de uma hora para outra. Uma parte interessante do filme Titanic é que você percebe que o navio ele vai afundando da popa para a proa. E as pessoas elas vão correndo e se pendurando na proa, enquanto o barco ele afunda na vertical. Leva muito tempo. Muitos ali foram resgatados, inclusive, porque deu tempo do resgate chegar. Mas o barco ele não afunda de uma hora para outra. Assim como o nosso casamento, ele também não naufraga de uma hora para outra. Os negócios, eles não afundam de uma hora para outra. É por isso que essa metáfora, ela faz sentido para a gente. Quando a gente vê um filme sobre naufrágio, a gente fica interessado para saber se eles vão conseguir se livrar daquela situação difícil, porque nós queremos ter esperança que o nosso naufrágio também tem alguns sobreviventes. Essa é a grande verdade. É por isso que o naufrágio captura a nossa atenção. É por isso que ficamos vidrados nessa história. Mas sobre tudo o que tem para se falar sobre o naufrágio, a gente podia falar sobre várias coisas. Eu queria me deter sobre algo muito específico do naufrágio. Eu queria falar sobre a tábua de salvação. Já ouviu falar nisso? Tábua de salvação? No filme Náufrago, foi uma tábua de salvação que levou o Chuck, que é o Tom Hanks, até a praia, onde o restante do filme, às 2h30, acontece. No filme Titanic,
A tábua de salvação, na verdade, foi responsável pela morte do Jack, porque ele fica pendurado ali naquela tábua de salvação até congelar completamente e morrer. Muita gente fica bem chateado com qual é o nome dela? Rose, que não dividiu o espaço em cima da tábua, né? É muito egoísmo, né? Ele ficou mergulhado, segurando na tábua, e ela deitada na tábua de salvação. Tinha espaço para os dois ficarem sentados. Mas eu quero falar sobre tábua de salvação essa noite. Porque quanto a nós, o que nós temos usado como tábua de salvação? O que você diria se eu dissesse que nós usamos uma tábua de salvação na nossa vida? Você diria que é o quê? Aí você fica com medo de responder, né? Isso é responder errado. Ele já falou mal da Rose. Já falou mal do Tom Hanks. Qual é a nossa tábua de salvação? Qual é a importância dela para nossas vidas? Eu sei que você pensou numa resposta bem óbvia. Você pensou assim, a minha tábua de salvação, pastor, é Jesus. Dá um glória a Deus. É o que a gente pensa mesmo. A maioria de nós vê Jesus assim, como uma tábua de salvação. Acontece que Jesus não quer ser a sua tábua de salvação. E ele deixa isso muito claro nas Escrituras. E agora você está muito feliz de não ter respondido, né? Mas Jesus, ele deixa muito claro nas Escrituras que ele não quer ser a sua tábua de salvação. E a partir de agora, nós vamos tentar entender o porquê que Jesus não quer ser a nossa tábua de salvação. Quem quer entender isso, diga um amém. Amém. Glória a Deus. Primeiro motivo pelo qual Jesus não tem o mínimo interesse em ser a sua tábua de salvação é porque Jesus não quer ser temporário na sua vida. Abra aí João 15, versículo 6, para não ficar nas minhas palavras, para ficar nas palavras do próprio Jesus. Você pode deixar o livro de João aberto, que a gente vai caminhar por alguns textos em João, para entender essas coisas. João 15, 6, diz assim: se alguém não permanecer em mim, será como ramo que é jogado fora e seca. Então esses ramos são juntados, lançados ao fogo e queimados. Porém, se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que desejardes e vos será concedido. Perceba que Jesus está sendo muito explícito a respeito de como Ele quer que a relação nossa para com Ele seja. É uma relação de permanência, de continuidade. E Jesus, ele usa uma metáfora muito dura. Ele primeiro, se a gente colocar na ordem inversa, ele diz no versículo 7, se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, vocês pedirão qualquer coisa, e meu Pai concederá. Porém, se vocês não permanecerem em mim, vocês serão como o ramo que é jogado fora e que seca, e que depois é juntado, lançado ao fogo e queimado. É uma imagem muito forte a que Jesus usa aqui para dizer que o nosso relacionamento com Ele não pode ser provisório, não pode ser passageiro, não pode ser temporário. E você não encontra um náufrago sequer que encontre uma tábua de salvação e queira permanecer nela. A intenção do náufrago, quando tem uma tábua de salvação, é se agarrar nela até que o resgate chegue e o leve de volta para a sua vida normal. E isso é tudo o que Jesus não quer para a sua vida. Jesus não quer que você olhe para Ele como aquele que vai ser a sua tábua de salvação para o problema que você tem hoje. Mas assim que esse problema for resolvido, você coloca Jesus de lado, porque você já foi resgatado e está de volta na sua vida.
Não é isso que o Senhor quer para a sua vida. Jesus não quer ser a tábua de salvação para o seu problema que você vive hoje, porque Ele não quer ser temporário na sua vida. Jesus quer fazer morada em você. Jesus, Ele quer permanecer em você. E você precisa entender que Jesus não serve para resolver apenas o seu problema. Jesus tem algo muito além para a tua vida. Quando você entende Jesus apenas como tábua de salvação, você corre o risco de abandoná-lo assim que as coisas melhorarem, assim que o naufrágio for só uma lembrança na sua vida. E eu sei que você provavelmente tem desafios muito grandes, talvez algumas áreas da sua vida estejam afundando mesmo, em naufrágio, e talvez você tenha vindo aqui buscando essa tábua de salvação, mas Jesus quer muito além. Jesus quer um relacionamento muito mais profundo que isso contigo. O primeiro motivo pelo qual o Senhor não quer ser uma tábua de salvação na tua vida é porque Ele não quer ser temporário. Se você acha que Jesus é uma mera tábua, a solução para o seu problema, no qual você está naufragando, se você acha que pode largar ele para trás, há muito pouco que o Senhor pode fazer por você. Agora, se você reconhecer que Jesus é o Senhor e Deus da tua vida, aí você começa a encarar Jesus como Ele é. O segundo motivo pelo qual Jesus não quer que você o veja como uma tábua de salvação para esse problema que você está vivendo, é porque Ele não quer que você o use para você se manter na superfície. Vamos ler João, próximo capítulo, desse que você abriu 15, agora vamos para o 16, último versículo, 33. João 16, 33. João 16, 33. Diz assim: eu digo isso para que, estando unidos comigo, vocês tenham paz. No mundo vocês vão sofrer, terão aflições, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Lá no capítulo 15 de João, Jesus falou para aqueles que não queriam permanecer nele, que queriam uma solução temporária e depois largariam Jesus de lado. Aqui, no capítulo 16, Jesus fala para outro tipo de crente, o crente que se agarra com Jesus. Nesse tipo de crente, talvez seja a maioria de nós, para a maioria de nós crentes, Jesus não é um recurso temporário. Para a maioria de nós, o problema não é permanecer em Cristo. Não é o problema do capítulo 15 de João. Para a maioria de nós, é fácil se agarrar em Jesus e permanecer nele. Se eu perguntar aqui, eu sei que nenhum de nós vai levantar a mão dizendo que teria coragem de abandonar Jesus em algum momento. Nenhum de nós faria isso. O problema é que nós acabamos como o Jack, do filme do Titanic. Porque o problema do Jack é que ele segura naquela tábua de salvação e ele permanece ali. Se você lembrar dessa cena, você vai ver que tinha alguns botes e eles querem ficar juntos ali. E eles não saem, os botes vão saindo, algumas pessoas vão conseguindo se salvar. Mas o Jack, ele continua ali, mergulhado naquele oceano gelado e parado, agarrado na tábua de salvação, porém parado. E quando nós lemos João 16, 33, nós entendemos muitas vezes que basta estar unido com Jesus, abraçado em Jesus, que as coisas vão se resolver. Basta ficar ali, paradinho, abraçado com Jesus. E eu preciso te dizer uma coisa, meu irmão. Talvez você tenha se convertido assim. Talvez algumas décadas atrás você tinha um problema tão grave, tão difícil, que fez você entrar numa igreja e aceitar Jesus. E aí você abraçou Jesus,
como se ele fosse a sua tábua de salvação. E você não tem coragem de abandonar, de largar Jesus, e glória a Deus por isso. Mas até hoje, o problema está aí. Você é agarrado com a sua tábua de salvação, você é agarrado com Jesus, porque Jesus disse, eu venci o mundo, e você está agarrado com a sua tábua de salvação, esperando Jesus vencer o mundo por você. Se tem uma coisa, se tem uma marca característica do Evangelho, de todos os evangelhos que você vai ver, a marca característica é movimento. Você não vê Jesus parado. A Bíblia diz que Jesus não tinha onde descansar, porque não se preparava lugar para Jesus descansar. Hoje ele estava aqui, amanhã já não estava mais. Na parábola, quando ele conta a história, quando a Bíblia conta a história do moço rico que veio até Jesus perguntar o que precisava fazer para herdar o reino dos céus, que Jesus diz para ele fala, isso tudo eu já faço. Aí Jesus disse, então venda tudo o que tens, dá aos pobres e me segue. A Bíblia diz que Jesus continua andando, segue seu caminho, e o jovem para na sua tábua de salvação. Ele achava que já cumpria tudo, aquilo bastava, e quando Jesus disse, abre mão disso tudo e me segue, ele continua parado. E Jesus caminha. Se tem uma coisa forte que Jesus diz para os crentes é, toma a sua cruz e me segue. O problema de nós, crentes, é olharmos para Jesus como a nossa tábua de salvação, nos agarrarmos tão firmes nele que nem nos mexemos mais. E esperamos que Jesus, de maneira milagrosa, apareça lá na casa daquele teu primo que você brigou no jogo de futebol. Não estou falando de você, estou olhando para você só para um apoio visual. Que Jesus apareça lá e diga, perdoa o meu filho. Ele é seu primo, ele te ama, é da sua família. Você se agarra com Jesus, achando que Jesus vai entrar na cabeça do seu cônjuge, fazer ele lembrar daquele pecado que ele cometeu contra você há 30 anos atrás, e aí ele vai amanhecer te pedindo perdão. Jesus não quer ser a sua tábua de salvação, porque quando você se agarra a uma tábua de salvação, você para na superfície, você fica estagnado. E é quando você para que o frio te alcança. Tem um pesquisador que ele começa a pesquisar sobre diferenças de temperatura quando ele presencia um naufrágio. E ele não sabia nadar. Então ele fica na praia, ele acionou as autoridades, claro, mas fica na praia observando o naufrágio. E aí ele percebe que ele fica lá 11 horas observando aquela cena. E ele percebe que algumas pessoas, elas saem nadando de lá e vêm nadando até a praia. Algumas, os melhores nadadores, alcançam a praia. Outros, não tão bons assim, acabam se encontrando com resgate no meio do caminho. Mas aqueles que ficaram agarrados às tábuas de salvação, morrem. E aí ele começa a pesquisar sobre isso, os efeitos da diferença de temperatura que nós expomos no nosso corpo, e aí você vai lembrar daquela conversa que a gente teve ontem, os jovens, de que a vasodilatação, tomar banho quente, tomar banho gelado, o que isso gera no corpo? Os que ficaram parados, agarrados às suas tábuas de salvação, morreram congelados. Talvez hoje você tenha vindo aqui buscar uma resposta de Deus. Você que é apegado com Jesus, que está esperando Jesus resolver o seu problema, veio aqui essa noite esperando que Ele te dê uma orientação. A orientação é essa, meu irmão. Se mexa. Se mexa. Certa vez eu estava com um problema parecido com esse. Eu precisava de uma resposta de Deus. E eu fiz
uma proposta para Deus. Não foi nenhum desafio. Eu disse assim: Jesus, tem uma pessoa, eu preciso dessa resposta, Jesus. Eu preciso tomar essa decisão. E eu preciso que o Senhor me diga se é da tua vontade ou não. Por isso eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, vou pedir um sinal. Tem uma pessoa com quem eu não falo, uma pessoa próxima do meu círculo, mas que por circunstâncias da vida, nós nos afastamos. Não tenho nada contra ele, nem ele contra mim. Mas eu te peço um sinal, Senhor. Se for da tua vontade, que eu faça tal coisa, que não tem nada a ver com ele. Mas o sinal que eu te peço é que o Senhor toque o coração dele e que ele me telefone. E aí eu orei, jejuei, esperei um dia, 2 dias, 3 dias. No 4º dia ressuscitou, não. E nada do telefone tocar, nada do telefone tocar. E aqui vai uma lição sobre o jejum. O jejum não muda Deus, o jejum muda você. Quem precisa do jejum é você. Quem precisa orar é você. E aí no 4º dia, nada de ressurreição do telefone. Eu orei de novo. Perguntei: Jesus, o que está acontecendo? A data da decisão se aproxima. E o sinal não vem. A resposta é não. E aí Jesus disse: mais ou menos. Eu falei: como assim mais ou menos, Jesus? Jesus me disse: é fácil falar com você, que ora, que jejua. Agora você me pede para falar com o outro lá, que nem crente é. Como é que eu vou falar com ele, para ele falar com você? Começa contigo, meu negócio é com você. Eu falei: Jesus, então vou fazer diferente. Parecendo Gideão, né? Jesus, vou fazer diferente então. Eu vou ligar para ele. Dependendo do que ele me disser, aí sim, Jesus, eu terei a resposta. E aí, glória a Deus. Obrigado. Passou um dia, passou 2 dias, 3 dias. Eu já estava quase tão magro quanto o pastor Moza. 4º dia, o defunto não ressuscita. Eu falo: Jesus, e aí, Jesus? Ele não me ligou, não é para eu ligar para ele? E aí Jesus: você já pensou em perguntar para mim? O seu negócio é com Jesus, querido. Jesus fala é com você. O sinal que você precisa é a paz de Cristo no teu coração, querido. Nós nos perdemos assim, querido. Esperando que a resposta venha de outro lugar. A resposta está em você. A liberação de perdão que você precisa vai começar em você. É você quem vai lá conversar com a pessoa. O emprego que você precisa, a resposta começa em você. Você acha que o Senhor vai mandar anjo para distribuir teu currículo? Eu conheço uma pessoa que um belo dia pegou algumas cópias de currículo e foi em todas as salas comerciais daquele prédio ali, daquela torre do Pátio Brasil. Foi em todas. Sabe o que é todas? Todos os andares. No último andar, conseguiu o emprego que precisava. Na última clínica que bateu na porta, tinha vaga. Na última. E você sentado em casa, agarrado na sua tábua de salvação. Jesus venceu o mundo. Jesus venceu o mundo. Jesus pode vencer o meu problema. O que o versículo diz é: tende bom ânimo. Porque assim como eu venci o mundo, você pode vencer. Glória a Deus.
Jesus não quer que você fique parado, agarrado nele, porque se você ficar agarrado em Jesus, querido, Jesus vai caminhar e vai te arrastar pelo chão. Porque Jesus não fica parado. Por que você acha que você deveria ficar parado no seu canto esperando as coisas acontecerem? O segundo motivo pelo qual Jesus não quer ser visto como tábua de salvação é para que você não fique parado, acomodado nele. Jesus tem novidade de vida para você. Não existe novidade de vida no mesmo lugar. Não existe novidade de vida no mesmo lugar. É preciso que você se levante, querido, isso é muito sério. Vai ter situação na tua casa que vai estar tão difícil, que Deus vai falar para você, levanta, e você vai pensar, brigue, diga a verdade, põe o dedo na cara dele, dela. Não, caminhe. A pastora Michele me disse esses dias isso. Diz que tinha dia que estava tão difícil lá em casa, que eu estava tão insuportável, que Deus falava para ela, levanta agora. E ela levantava achando que ia botar a mão na minha cabeça. E aí Deus falava, agora dá uma volta lá no condomínio, esfria a cabeça. E aí quando você volta, irmão, você é outra pessoa. Porque a mudança acontece em você. O negócio de Deus é contigo. É você quem Ele quer trabalhar, amém? Precisamos entender então que vencer em Cristo é encarar os naufrágios. Vencer em Cristo é encarar os naufrágios. É enfrentar esses naufrágios. E mais que isso, permanecer nele apesar do naufrágio. Porque existem naufrágios, meu irmão, que são necessários. Porque não tem derrota pior, não tem fracasso pior do que ter sucesso naquilo que não é de Deus para a tua vida. Então escuta o que eu estou dizendo para você. Presta atenção nisso, porque isso é duro. Tão duro quanto importante e valioso para a tua vida. Existem fracassos, existem naufrágios que são fundamentais. Sabe quem foi que levou Jesus para o deserto para ser tentado por Satanás? Quem levou? O Espírito Santo. O Espírito Santo. Sabe uma coisa maravilhosa que acontece no naufrágio de Paulo? Uma ilha inteira se converte. Existem naufrágios que não são por acaso, que não são obra de Satanás, mas que, muito pelo contrário, são instrumentos de Deus para colocar você no caminho certo. O problema não é o naufrágio. O problema não é nem o barco afundar. O problema é como você se comporta diante do naufrágio. Quem é Jesus para você durante o naufrágio? Você se abraça nele como uma tábua de salvação e assim que o resgate chega, você larga Jesus para lá e só encontra com ele no próximo naufrágio? Ou Jesus para você é uma tábua de salvação que você se agarra, não larga, mas também não vence o naufrágio? Quem é Jesus para você quando as coisas dão errado, querido? Quem é Jesus para você quando tudo está dando errado? Talvez você diga assim, pastor, o que eu preciso de Jesus é que Ele resolva o meu problema.
O resto a gente vê depois. Eu preciso te dizer outra coisa, querido. O resto a gente não deixa para depois. Porque o seu problema não é nada diante de quem Jesus é. A maior decisão, a decisão mais importante que você toma na tua vida é decidir quem Jesus é para você. Se Ele é o Rei, se Ele é o Senhor, ou se Ele é apenas um milagreiro que resolve os seus problemas. Se um naufrágio está acontecendo na sua vida hoje, se você já foi lançado ao mar, você tem duas opções. Ou você se agarra a Jesus, como se Ele fosse apenas uma tábua de salvação, ou você considera Jesus como Ele realmente é. E isso vai fazer diferença não só agora, no momento do naufrágio, mas para toda a sua vida, para todo o resto. Se você fizer isso, você vai saber, como Paulo descobriu, que em todo naufrágio, Jesus prepara uma ilha para onde você pode nadar. As coisas só ficam como estão se você ficar parado. Mas se você quiser se mexer, meu irmão, tem uma ilha preparada. O nome dessa ilha pode ser reconciliação. O nome dessa ilha pode ser restituição. O nome dessa ilha pode ser renovo. Mas há uma ilha preparada para cada naufrágio. Jonas encontrou uma ilha. Paulo encontrou uma ilha. E você vai encontrar terra firme também. Amém? Terceiro motivo pelo qual Jesus não quer ser visto por você como uma mera tábua de salvação, é porque Jesus quer que você mergulhe. Vamos ler João 17, 26. Lemos o 15, lemos o 16, vamos ler agora o 17. João 17, 26. Diz assim: eu fiz com que eles te conheçam, Senhor, e continuarei a fazer isso, para que o amor que tens por mim esteja neles, e para que eu também esteja unido com eles. Jesus fez com que você conhecesse a Deus, e Ele diz que continuará a fazer isso, para que o amor que Deus tem por Ele, Jesus, esteja em você. E para que Ele esteja unido. Esse versículo responde João 15 que nós lemos, que diz: se permanecerdes. Como é que permanecemos? João 17, 26. O Senhor Jesus nos revelou a Deus e Ele continuará a fazer isso, para que permaneçamos unidos a Ele. A única maneira de permanecer em Cristo é através dele conhecer cada vez mais a Deus. Entenda uma vez por todas uma coisa muito importante para as nossas vidas. A salvação não te custou nada, porque Jesus pagou todo o preço da sua salvação na cruz. Dá um glória a Deus por isso. Porém, a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus, vai te custar a sua vida inteira. A salvação não te custou nada, mas a santificação vai te custar a vida inteira. A santificação vai te custar aquele seu defeito que você admira e que Paulo fala em 1 Tessalonicenses: malditos aqueles que têm defeitos e dizem:
eu sou assim mesmo. A santificação vai te custar aquele seu pecado precioso, que você guarda e esconde de todo mundo, mas que Deus sabe, que Deus vê. A salvação não te custou nada, mas a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus, vai te custar o seu orgulho, aquele que te impede de ir até o teu irmão e pedir perdão para ele, de ir até o seu pai e pedir perdão para ele, de ir até a sua mãe, pedir perdão para ela, ou de ir até o seu pai e dizer: pai, eu te perdoo. A santificação vai te custar isso. A santificação vai te custar a sua humilhação, porque vai ser humilhação para você ir lá e dizer: eu não deveria, eu que fui ferido, mas eu vim dizer que te perdoo. E a pessoa vai dizer: não sei de quê. Mas você não foi lá buscar a compreensão dessa pessoa. Você foi lá buscar conhecer um pouco mais a Deus. E a santificação vai te custar isso. Vai te custar humilhação. É isso que a santificação vai te custar. Vai te custar tudo. A santificação vai te custar reconhecer que tudo que você tem, que você se orgulha de ter, o seu sucesso, os seus bens, a sua saúde, nada disso é porque você é um cara quase espartano, acorda às 6 horas da manhã, corre, estuda e passa em concurso e tudo mais. Não, nada disso foi você. Se você tem uma família, foi Deus que te deu. Glorifique a Deus por isso. Se você tem saúde, foi Deus que te deu. Você precisa reconhecer isso. Se você tem posses, foi Deus que te deu. A santificação vai te custar tudo, querido. Tudo, 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 tudo. E o terceiro motivo pelo qual Jesus não quer ser sua tábua de salvação é porque se agarrar a Jesus como se ele fosse uma tábua de salvação, mantém você na superfície. Não deixa você ir até o profundo. Não faz com que você mergulhe no relacionamento com Deus. E assim você não conhece esse Deus. Assim você não glorifica esse Deus. Assim você não reconhece o que Ele tem feito na tua vida. Cada um de nós aqui hoje somos milagres. Você está aqui hoje é um milagre que você não tem ideia do tamanho. Você não faz a mínima noção, você não tem a mínima noção de quantos livramentos Deus te deu nessa semana. Certa vez, eu orei assim para o Senhor. Falei: Senhor, eu te agradeço porque essa semana eu não passei por nenhum problema. Nenhum carro me fechou no trânsito. Não fiquei preso no elevador. Já ficou preso no elevador? É ruim. Semana não tinha acontecido nada. E eu agradeci, fiz esse agradecimento. Obrigado, Senhor, porque essa semana não aconteceu nada. Mas eu só fiz esse agradecimento porque na semana anterior, todo dia eu tinha um livramento para agradecer. Deus às vezes não faz questão de te mostrar o livramento. Mas isso não significa que você não foi livrado. Agradeça pelos livramentos que você nem viu. Porque é pela misericórdia do Senhor que estamos aqui. O Senhor quer que você mergulhe de uma vez por todas no relacionamento com Ele. Para isso, o único caminho é santificação. Separação. Separe tempo para orar. Separe tempo para jejuar. Separe tempo para ler a Bíblia. É assim que você se santifica.
É assim que você mergulha no relacionamento com Cristo. Cristo não quer ser temporário. Cristo não quer ser superficial na tua vida. Ele quer um relacionamento profundo contigo. E para isso, meu irmão, você precisa investir tempo. Tempo é o seu bem mais valioso. Invista isso no relacionamento com Cristo. Hoje nós comemoramos o aniversário da Reforma Protestante. E se fazemos isso, é porque Lutero mergulhou nesse relacionamento com Cristo. Mergulhou a ponto de conhecer nas Escrituras Sagradas e perceber o naufrágio que o cristianismo estava vivendo na Idade Média. E é por isso que ele escreve as 95 teses. Com base na Bíblia. Confrontando a realidade. A partir da percepção do naufrágio que ele estava vendo. O Senhor quer que você faça a mesma coisa a partir de hoje. Que assim como Lutero, você mergulhe no relacionamento com Ele. Mergulhe nas Escrituras. E talvez você perceba alguns naufrágios que você não tinha notado antes. É através do relacionamento com Cristo, através desse mergulho na profundidade do relacionamento com o Senhor, que você vai conseguir olhar de fora. Olhar com os olhos de Deus para o seu casamento, para a educação dos seus filhos, para os seus negócios, para a sua vida ministerial. E é só com os olhos de Cristo que você vai perceber, que você pode perceber alguns naufrágios que estão acontecendo e você nem está vendo. Porque um naufrágio, ele não acontece de uma hora para outra. O naufrágio acontece aos poucos. Você vai lembrar dessa cena do Titanic. As comportas fechando, o pessoal na maquinaria desesperado porque o barco já fazia água e as pessoas jantando no salão. Elas não sabiam que o barco estava para afundar. E a Bíblia diz que a segunda volta de Cristo será muito parecida com os tempos de Noé, que enquanto se preparava para o dilúvio, as pessoas se casavam e se davam em casamento. E um naufrágio estava para acontecer. Muitas águas viriam. Só com os olhos do Senhor é que você pode identificar o que está naufragando na tua vida. E a grande vantagem desse relacionamento com Cristo que abre os seus olhos é que o mestre vai estar no barco com você. E quando o mestre está no barco, a história é diferente. Amém? Fique de pé. Eu não sei para onde o seu barco estava indo quando ele começou a naufragar. Eu sei que muito provavelmente você veio até aqui essa noite esperando de Deus uma tábua de salvação, esperando que Cristo fosse a sua tábua de salvação. Mas o que o Senhor tem para te dizer essa noite é que a solução para esse naufrágio começa em você. Jesus não quer ser uma tábua de salvação. Ele quer ser uma pessoa na sua vida. Para isso, é preciso que a gente mergulhe no relacionamento com Ele. Amém? Você faz isso orando. Se você quer isso para a sua vida, chegar em casa hoje, entra no seu quarto, fecha a porta e ore. E quando você orar, não peça para Deus te livrar do naufrágio. Porque o naufrágio pode ser necessário. Não peça a Ele também por resgate. Não peça que alguém venha te ajudar. Peça para Ele
te mostrar para onde você tem que nadar. Aonde que você vai encontrar terra firme. E talvez Ele diga para você, eu vou mostrar. Mas é preciso que você mergulhe mais. Feche seus olhos. Pai, obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra que não nos deixa, Pai, sem direção nessa terra. Obrigado, Senhor, porque hoje temos liberdade para Te adorar e para Te buscar, Pai. Pai, que nessa noite possamos tomar a decisão de Te servir, Pai, e de ter um relacionamento profundo contigo, Pai, para que não sejamos levados, Pai, por ondas, que não sejamos, Pai, Senhor, inconstantes, mas que sejamos, Pai, que possamos permanecer em Ti, conhecendo cada vez mais ao Senhor, Pai, e sendo transformados dia após dia, Pai, em nova criatura, até alcançarmos a estatura do varão perfeito, que é Cristo Jesus. Essa é a direção que queremos para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Uma salva de palmas para Jesus. Impetrar a bênção apostólica, querido. Coloque sua mão para frente, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito esteja na tua vida. Nessa semana, seja uma de bênção para a tua casa, tua família e os teus projetos. E todos digam amém. Mais uma salva de palmas para Jesus.